Muito bem, se tudo deu certo, este vídeo aqui está saindo no dia 24 de agosto e, portanto, há 123 anos, em 1899, nesta mesma data, nascia Jorge Luiz Borges, que, como vocês sabem, é um dos meus autores favoritos. E exatamente por conta disso, a exemplo do que eu fiz lá com o Henrique Villamatas, no início deste ano, eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo, eu vou mostrar aqui hoje 13 textos desse autor, mais especificamente 13 contos do Borges. Poderia fazer considerando poemas e ensaios? Poderia, mas eu acho melhor começar pelos contos e daí depois, em algum momento futuro, eu faço também, 13 textos de maneira geral deste mesmo autor. Até porque escolher esses 13 textos foi uma tarefa bastante difícil e eu já tenho que dizer o seguinte para vocês. Evidentemente que nessa lista estão alguns dos meus textos favoritos do Borges, mas também estão alguns outros dos quais eu gosto, pero não muito, digamos assim, mas ainda assim eu acho que esses textos aqui que eu escolhi, eles são, eu julgo como sendo incontornáveis quando o assunto é Jorge Luiz Borges. Então, exatamente por conta disso, existem nessa lista textos que são assim, de uma obviedade retumbante em se tratando da obra desse autor, mas ainda assim eu acho que é interessante passar por eles aqui. Eu espero com essa lista de 13 indicações oferecer às pessoas que se interessam aqui pelo Borges um caminho possível para se aproximar da obra dele, que não é uma obra fácil, diga-se de passagem, e até por conta dessa aproximação, me parece que isso de certo modo justifica o fato de eu ter escolhido aqui apenas contos e não ensaios, por exemplo, que é um tipo de texto que interessa mais, a um estudioso, a quem quer de fato se dedicar a um outro tipo de leitura da obra desse autor, ao passo que com esse vídeo aqui eu quero fazer uma coisa um pouco mais ampla, um pouco mais geral. Bom, e esse vídeo aqui eu pensei ele mais ou menos no mesmo estilo daquele meu vídeo sobre as 13 autoras latino-americanas que eu fiz no mês passado. Então vou falar um pouquinho aqui do conto e vou ler também um trechinho do texto apenas para que você tenha aí um gostinho do estilo borgiano, certo? Muito bem, então. Em 13º lugar, e antes de eu falar qual conto é importante dizer o seguinte, eu e os meus prolegômenos, né? É importante dizer o seguinte, essa lista ela não está organizada, por mais que o conto que ocupa o primeiro lugar seja o meu conto favorito do Borges, ela não está organizada a partir de um critério qualitativo, o que significa que o 13º conto não é necessariamente pior do que o 12º, que por sua vez não é melhor do que o 13º, nem pior do que o 11º, e por aí vai, tá? Eu só organizei aqui seguindo um critério quase que, surrealista, porque eu fui anotando os contos à medida em que eles me foram aparecendo na cabeça quando eu pensei em fazer essa lista. Mas enfim, em 13º lugar eu coloquei aqui um conto que está na última leva de textos, né, ficcionais escritos pelo Borges um pouco antes dele falecer. Se não me engano, esse conto foi publicado em 1983 e eu estou falando aqui de A Memória de Shakespeare, que aparece em um livro de mesmo título. Aqui no Brasil, esses 4 contos que foram publicados sob o título de A Memória de Shakespeare foram reunidos aqui pela Companhia das Letras junto dos 9 ensaios dantescos, né? Então, esse livro aqui, a primeira parte carrega alguns comentários do Borges sobre a Divina Comédia lá do Dante, ao passo que a segunda parte recupera então esses 4 contos que o Borges escreveu já no fim da vida. E o conto então que eu resolvi indicar aqui para vocês chama-se justamente A Memória de Shakespeare, porque para poder pensar nesse vídeo eu também parti de alguns temas que são assim muito característicos da obra do Borges
E um dos temas mais frequentes na obra desse autor é o tema da memória, que, como o título do conto sugere, está no centro dessa narrativa. O conto é narrado, então, por um estudioso da obra do Shakespeare, que um belo dia tem uma conversa muito estranha com um sujeito que lhe faz uma oferta no mínimo curiosa. Esse sujeito com quem o narrador está conversando lhe oferece a memória de Shakespeare. Evidentemente que de início o narrador acha que o cara é meio maluco, enfim, mas depois ele acaba aceitando a proposta só para ver qual é que é do sujeito e supostamente então ele recebe a tal memória de Shakespeare sempre com a certeza de que o tal sujeito ou era um maluco ou era um vigarista, um impostor. Só que com o tempo o narrador começou a perceber que ele sabia de coisas com as quais ele nunca tinha entrado em contato antes, donde se conclui que de fato ele talvez tenha herdado, recebido a memória de Shakespeare. Só que essa memória, ela não era sobre coisas grandiosas, ela não era sobre os versos dos sonetos shakespearianos ou sobre as falas de algumas peças. Longe disso, essa memória herdada de Shakespeare, ela versava sobre questões corriqueiras, como por exemplo, lembrar a melodia de uma música que o narrador nunca tinha ouvido antes na vida. E daí, apenas para que você entre em contato aí com o estilo borgiano, tem um momento na página 97 em que o narrador diz o seguinte: De Quincey afirma que o cérebro do homem é um palimpsesto. Cada nova escrita recobre a escrita anterior e é recoberta pela seguinte. Mas a memória todo-poderosa pode exumar toda e qualquer impressão, por passageira que tenha sido, se lhe derem o estímulo suficiente. Então veja que a memória aparece nesse conto como esse grande arquivo do qual a gente se apropria com a memória pessoal durante certo tempo, já que mesmo as nossas memórias mais íntimas, mais subjetivas, mais nossas, ainda assim elas estão contidas nessa memória geral da humanidade, o que aponta para outro tema borgiano bastante frequente, que é o tema do duplo, mas eu já vou chegar nisso. Então fica aqui a recomendação do conto chamado A Memória de Shakespeare. Não tem vídeo ainda para esses 4 contos, mas eu pretendo fazer um vídeo em breve para eles. Eu até reli para poder todos esses 4 contos para poder fazer um vídeo, então aguardem que logo logo eu vou soltar algum conteúdo sobre esses 4 textos e daí eu aprofundo um pouco mais esses meus comentários aqui sobre o conto chamado A Memória de Shakespeare. Mas enfim, em 12º lugar nessa lista, eu coloquei um conto chamado A Seita dos 30, que está aqui no Livro de Areia, que o Borges publicou em 1975. Esse conto se estrutura como se fosse um manuscrito sobre uma seita obscura cujos membros se deixam crucificar aos 33 anos para atualizar, digamos assim, a morte de Jesus, que, segundo os preceitos dessa seita, na verdade era uma espécie de duplo do Judas Iscariotes, porque os dois, tanto Judas quanto Jesus, são louvados pelos membros dessa seita do mesmo modo, eles têm a mesma importância para essas pessoas. Então veja que aqui o tema do duplo adquire um caráter até herético mesmo, mas através dessa heresia é que a história se preserva de algum modo a partir dessa seita, a partir dos preceitos dessa seita, diferentemente do que acontece com o conto que ocupa lá o 11º lugar nessa lista. Mas antes de eu falar de qual é esse conto no qual a história se perdeu, eu vou ler aqui um trecho que está na página 54 desta minha edição, em que é dito o seguinte: Na tragédia da cruz, houve atores voluntários e involuntários, todos imprescindíveis, todos fatais. Involuntários foram os sacerdotes que entregaram os dinheiros de prata. Involuntária foi a plebe que escolheu Barrabás. Involuntário foi o procurador da Judéia. Involuntários foram os romanos que construíram a cruz de seu martírio e cravaram os pregos e tiraram a sorte. Voluntários só houve 2, o Redentor e Judas. Este atirou as 30 peças que eram o preço da salvação das almas
e imediatamente se enforcou. Na ocasião contava 33 anos, como o filho do homem. A seita os venera por igual e absolve os demais. Enfim, então, fica aqui essa recomendação desse conto que não é tão comentado, não é tão conhecido assim, mesmo porque o tema desse conto, de certo modo, já apareceu em um outro conto do Borges, que é muito mais famoso, chamado Três Versões de Judas, mas eu acho muito interessante, antes de você ler lá o Três Versões de Judas, que você leia aqui A Seita dos 30, até porque é um conto um pouco menor, então ele condensa as ideias de um jeito bem mais interessante. Então fica aqui em 12º lugar, A Seita dos 30. Agora, em 11º, como eu disse, eu coloquei um conto no qual a história perdeu o seu valor, digamos assim como também perderam o valor nessa realidade aqui exposta pela narrativa do conto que ocupa o 11º lugar, a literatura e a memória. Eu estou falando aqui de um outro conto que está aqui também no Livro de Areia, e o nome deste conto é Utopia de um Homem que Está Cansado. Ele se passa então em uma época em que a memória, a história e a literatura já não existem, já perderam o seu valor, e por isso mesmo conceitos como propriedade privada e família já não existem, assim como distorções históricas são muito frequentes, até por conta dessa falta de memória, seja a memória individual, seja essa memória coletiva ligada ao conhecimento historiográfico. Então, por exemplo, nesse futuro incerto, Hitler é louvado como um filantropo criador da câmara de gás, que nesse futuro tem aplicações úteis, digamos assim. E quem nos apresenta esse futuro, então, é o tal homem cansado do título do conto, durante uma conversa que ele tem com um professor de literatura que chegou a esse sujeito depois de vagar muito tempo pelo deserto, e durante essa sua caminhada é como se ele tivesse ali ido até esse futuro incerto. E daí na página 77, o homem que está cansado, ele diz uma coisa muito interessante sobre o acúmulo de livros. Ele diz o seguinte: ninguém consegue ler 2.000 livros. Nos 4 séculos que vivo, não terei passado de meia dúzia. Além disso, não é importante ler, mas reler. A imprensa, agora abolida, foi um dos piores males do homem, já que tendeu a multiplicar até a vertigem textos desnecessários. Eu acho que eu li esse mesmo trecho no vídeo que eu fiz aqui sobre o Livro de Areia. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Mas enfim, o conto que ocupa o 10º lugar nessa minha lista é um conto que aborda o tema do duplo, que se anuncia então de maneira bastante evidente. Eu estou falando de outro conto aqui do Livro de Areia, então veja que eu gosto bastante desse livro. E o conto da vez é o conto que abre o livro e que se intitula O Outro. Nele, nós temos ali uma narrativa que elabora um tema, para além do tema do duplo, que é sempre muito frequente nos textos do Borges, não apenas na prosa, mas também na poesia dele. Porque aqui nós temos o tema do sonho, que aparece de maneira bastante curiosa e ligada, portanto, à questão do duplo. E nesse conto chamado O Outro, nós temos o encontro entre o Jorge Luiz Borges velho e o Jorge Luiz Borges jovem. Mas, enquanto o velho está se lembrando, o jovem está sonhando com esse encontro que acontece entre os dois. E é muito interessante perceber como, a partir dessa diferença temporal que se estabelece entre esses dois sujeitos, o conto vai se articulando. Então, veja que o tema do duplo ele aparece aqui, mas condicionado a toda essa atmosfera meio onírica. E daí na página 16, o narrador diz o seguinte: o conto ele é narrado pelo Borges velho. E daí ele diz: meditei muito sobre aquele encontro, que não contei a ninguém. Acredito ter descoberto a chave. O encontro foi real, mas o outro conversou comigo num sonho e por isso pôde me esquecer.
Eu conversei com ele na vigília e a lembrança ainda me atormenta. Então, para você aí que se interessa por questões ligadas ao doppelganger, eu acho que esse conto do Borges aqui ele é bastante interessante. Então, se você não conhece, fica aqui a recomendação. Bom, deixando agora um pouquinho de lado aqui o Livro de Areia, em nono lugar nessa minha lista, eu coloquei o primeiro conto aqui de O Aleph, que é um livro publicado originalmente em 1949 e que talvez seja o livro mais ilibado, mais celebrado e mais conhecido do Borges, mesmo porque esse livro aqui sempre aparece naquelas listas de melhores obras do século XX e coisas do tipo. Então eu acredito que mesmo os leitores e as leitoras que não leem a obra do Borges certamente já ouviram falar desse livro aqui em algum momento da vida. Mas enfim, o conto que ocupa o nono lugar nessa lista intitula-se O Imortal. Como eu disse, é o primeiro conto aqui de O Aleph, e ele se constrói como a reprodução de um manuscrito que foi encontrado em uma edição rara da Ilíada, traduzida pelo Pope. E esse recurso do conto se construir como a reprodução de um outro texto é muito frequente na obra do Borges. Mas enfim, nesse manuscrito encontrado na edição rara da Ilíada, nós vamos conhecer a história de um soldado romano que dedicou grande parte de seus dias a procurar o rio que conferiria a imortalidade ao ser humano. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a trama em si, mas o fato é que depois de muitos périplos, o tal soldado encontra-se com um troglodita. E como esse soldado passou muito tempo sozinho, ele se apega a esse sujeito e decide ensiná-lo a falar, mas ele não consegue em um primeiro momento. E por isso mesmo, como esse troglodita é quase ali um bicho de estimação desse soldado, o soldado resolve chamá-lo de Argos, que para quem não sabe é o cachorro do Ulisses lá na Odisseia. Pois bem, até que um dia o tempo vai passando, os meses, os anos vão vão passando, até que um dia esse tal Argos não apenas começa a falar, como também revela que, atenção, há mais ou menos uns 1000 anos foi ele quem escreveu a Odisseia e a Ilíada, porque, na verdade, aquele troglodita que passou muito tempo silencioso é o próprio Homero. E daí assim, novamente, esse é um conto que fala sobre a memória, sobre a repetição, sobre duplos também em dado momento. Agora, para saber se o soldado encontrou ou não o tal rio da imortalidade, aí você vai ter que ler o conto. Mas assim, quando você chega no momento em que o Argos se revela Homero, é uma coisa assim fenomenal. Mas enfim, o trecho que eu gostaria de ler para vocês está na página 24, é um dos últimos momentos aqui do conto. Curiosamente, o Borges ele sempre tem contos assim mais curtinhos, mas esse é um conto longo. Ele começa na página 7 e vai até a página 25. Mas enfim, daí na página 24 é dito o seguinte: quando o fim se aproxima, já não restam imagens da recordação, só restam palavras. Não é estranho que o tempo tenha confundido as que certa vez me representaram com as que foram símbolos do destino de quem me acompanhou por tantos séculos. Eu fui Homero. Em breve serei ninguém como Ulisses. Em breve serei todos. Estarei morto. E daí, para você saber como isso se desenvolve e como esse sujeito chega até esse ponto aqui, você vai ter que ler o conto. Aí, em oitavo lugar, eu coloquei um outro conto aqui também do Aleph. Eu lembro que esse conto que eu vou citar agora, e que se intitula Emazuns, foi um dos primeiros contos que eu li do Borges. Eu fiquei assim fascinado por essa história. Só que depois, conforme eu fui conhecendo a obra do Borges, eu percebi que esse é um conto fora da curva dele. É um conto muito diferente de todos os outros que o Borges já fez. Nele, a gente acompanha a execução de uma vingança pela personagem título, que é a Emazuns, e ela quer lavar a honra do pai e depois a honra dela própria, e para saber o porquê disso você vai ter que ler o conto,
Mas o que acontece é que o pai dessa moça, o pai da Emma, que é um sujeito chamado Emanuel, então veja que até os nomes desses dois personagens evocam uma duplicidade entre eles, porque tem Emma e Emanuel. Mas enfim, o pai da Emma, Zuns, foi acusado em algum momento do passado de ter dado o golpe em uma fábrica na qual ele trabalhava. No presente, então, algo acontece, daí a partir desse evento, a Emma decide se vingar em nome do pai, só que aos poucos essa vingança vai se tornando cada vez mais pessoal por conta das coisas que a Emma tem que fazer para executar esse plano de vingança. E daí, pensando na construção da personagem, talvez esse seja um dos melhores contos do Borges, mas foi como eu disse, esse é um conto fora da curva, porque geralmente os contos do Borges não têm personagens muito elaborados e coisas do tipo, que não é o caso aqui da Emma. E outra coisa que chama muita atenção também, pelo menos chama a minha atenção nesse conto, é o modo como o narrador é construído. E é claro que aqui também nós temos dois temas muito frequentes no Borges, né? O tema da vingança e o tema do duplo, ainda que esse tema do duplo apareça de maneira bastante sutil ao longo do texto. Daí na página 59 é dito o seguinte, eu vou ler o último parágrafo do conto, mas não tem problema, porque o que eu vou ler aqui não vai ser spoiler, tá? Mas enfim, então é dito o seguinte. Com efeito, a história era incrível, mas se impôs a todos porque substancialmente era verdade. Verdadeiro era o tom de Emma Zuns, verdadeiro o pudor, verdadeiro o ódio. Verdadeiro também era o ultraje que sofrera. Só eram falsas as circunstâncias, a hora e um ou dois nomes próprios. Daí para saber o porquê disso, você vai ter que ler o conto, que é um conto fenomenal. Mas enfim, eu disse agora há pouco, né, que o Aleph é o livro mais celebrado do Borges, mas me parece que pau a pau aqui com o Aleph está o Ficções, que foi publicado em 1944. E o conto que ocupa o 7º lugar nessa lista é um dos contos aqui do Ficções e ele se intitula Funes, o Memorioso. Há algumas semanas, acho que há uns 15 dias mais ou menos, sei lá, eu perguntei lá no meu Instagram qual era o conto favorito do Borges, né? Das pessoas que me seguem por lá. E daí eu fiquei impressionado porque 90% das pessoas responderam que o conto favorito era aqui o Funes, o Memorioso, que é um conto incrível mesmo, mas eu pensei que ele não fosse tão badalado. Eu não sabia que ele era tão badalado assim, mas enfim. O personagem título, então, é um rapaz que tinha uma vida normal, até que um dia ele sofreu um acidente e depois desse acidente, o Funes passou a se lembrar de absolutamente tudo. Ele não consegue esquecer de mais nada. Só que acontece que essa memória prodigiosa, essa memória absoluta, aos poucos vai tendo consequências cada vez mais drásticas na vida desse coitado, porque ele vai perdendo a capacidade de abstrair o suficiente para categorizar as coisas. E por isso mesmo, ele perde completamente a capacidade de raciocinar, já que ele não consegue mais estabelecer uma lógica de continuidade entre as coisas. Né? Porque, por exemplo, se ele vê uma pessoa às 10 horas da manhã e depois vê essa mesma pessoa às 10h10, ele se lembra tanto da pessoa das 10 horas que ele não sabe que as duas pessoas são, na verdade, uma pessoa só. Né? Então, exatamente por conta disso, por essa memória total, ele não consegue reconhecer mais as coisas e ele acaba ficando meio maluco, né? E com esse conto aqui, o Borges ele discute sobre como o esquecimento é uma faculdade imprescindível ao pensamento humano, já que a nossa percepção da realidade é imperfeita e por isso mesmo a gente não comportaria a totalidade das coisas do ponto de vista mental, psicológico, enfim. Daí na página 105 dessa minha edição,
existe um trecho em que é dito o seguinte: a verdade é que vivemos adiando tudo que é adiável. Talvez todos nós saibamos, no fundo, que somos imortais e que cedo ou tarde todo o homem fará todas as coisas e saberá tudo. Não sei se você percebe, mas essa ideia aqui da imortalidade estava no conto O Imortal, e essa ideia de que um homem fará tudo em algum momento do futuro, por conta dessa questão da memória, já está lá também na memória de Shakespeare. Então, novamente, perceba como os temas do Borges, eles sempre vão se repetindo. Mas enfim, também aqui de ficções, eu acabei escolhendo para ocupar o 6º lugar nessa lista, Pierre Menard, autor de Quixote, que foi o primeiro conto do Borges que eu li na faculdade, e foi graças à inventividade desse conto que eu fiquei completamente enlouquecido por esse autor. Muito bem, o conto ele se estrutura como se fosse um ensaio sobre a obra de um autor francês do século XX chamado Pierre Menard. E por mais que esse ensaísta, que na verdade é o narrador do conto, dedique ali alguns comentários à obra geral do Pierre Menard, ainda assim o principal foco desse ensaio é falar sobre a obsessão do Pierre Menard em escrever o Dom Quixote, que é lá o romance do Cervantes. Mas veja bem, o Pierre Menard não quer escrever assim uma continuação, uma paródia do Dom Quixote. Ele não quer escrever um texto inspirado no Dom Quixote do Cervantes. Na verdade, ele quer escrever, palavra por palavra, o mesmo livro que o Cervantes escreveu lá no século XVII, se não me engano. E com isso, nós temos outro grande tema do Borges, que é um tema que se liga a alguns dos outros que já foram mencionados aqui. Porque veja bem, se todos nós somos duplos por conta da memória, e se a nossa memória é, na verdade, a memória de toda a humanidade, então o que é, afinal de contas, a autoria? Então essa questão da autoria é muito frequente no Borges e aparece aqui principalmente no Pierre Menard. E é por isso que eu não consigo entender a atitude da viúva do Borges, a Maria Kodama, quando ela, por exemplo, processa o Pablo Kachadjian por causa daquele conto O Aleph Engordado. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo, né? Mas quando você fica sabendo dessas polêmicas, você pensa, a Maria Kodama não leu os contos do Borges, não é possível, né? Mas enfim, então, pensando em toda essa questão da autoria, é que se desenvolve aqui o Pierre Menard, autor de Quixote. E daí na página 43 dessa minha edição está dito o seguinte: não há exercício intelectual que não seja afinal inútil. Uma doutrina filosófica é no início uma descrição verossímil do universo. Passam os anos e é um mero capítulo, quando não um parágrafo ou um nome, da história da filosofia. Na literatura, essa caducidade final é mesmo mais notória. O Quixote, disse-me Menard, foi antes de tudo um livro agradável. Agora é uma ocasião para brindes patrióticos, soberba gramatical, obscenas edições de luxo. A glória é uma incompreensão e, quem sabe, a pior delas. Enfim, fenomenal, né? Então, em 6º lugar fica aqui o Pierre Menard, autor de Quixote, que talvez seja um dos meus contos favoritos do Borges. Em 5º lugar eu coloquei um outro conto aqui do Ficções, e o conto da vez intitula-se As Ruínas Circulares. Esse conto recupera aquela lenda do Golem, né, daquela história do rabino que cria um ser de argila, só que aí esse ser acaba se rebelando, né? E daí, evidentemente, que eu não vou entrar em mais detalhes sobre isso, para não estragar o conto. Mas, enfim, então o Borges ele recupera essa lenda do Golem ao falar aqui em As Ruínas Circulares de um mago que quer inventar uma pessoa através do pensamento. Então esse mago vai até um templo e todos os dias ele começa a sonhar com uma pessoa até que essa pessoa crie vida. Mas uma das primeiras providências que o mago toma em relação a essa criatura é justamente apagar a memória deste seu homúnculo. E daí
eu não vou entrar em maiores detalhes sobre a trama, mas é um texto muito interessante e que também aborda a questão do duplo em certo sentido. Daí na página 47 é dito o seguinte: o propósito que o guiava não era impossível, ainda que sobrenatural. Queria sonhar um homem, queria sonhá-lo com integridade minuciosa e impô-lo à realidade. Esse projeto mágico havia esgotado completamente o espaço de sua alma. Se alguém tivesse lhe perguntado seu próprio nome ou qualquer traço de sua vida anterior, não teria dado com a resposta. Então, lembre desse trecho aqui e daí pense que a primeira providência do mago é apagar a memória do homúnculo, enfim. E na questão do duplo, que aparece aqui também, então é um conto bastante interessante. E daí, já que eu estou aqui com ficções na mão, em quarto lugar nessa minha lista, eu coloquei o primeiro conto aqui desse livro, intitulado Tlon Uqbar Orbis Tertius, que é um conto excelente. Esse daqui é outro conto meio ensaístico, e ele parte de uma investigação feita por um personagem chamado Borges e um amigo dele chamado Adolfo Bioy Casares, que para quem não sabe é o nome de um outro escritor argentino. Muito amigo do Borges na vida real, diga-se de passagem. Acontece que esses dois escritores começaram a procurar um verbete sobre um país chamado Uqbar. Só que eles acabam até desistindo dessa busca porque eles procuram em várias enciclopédias e não encontram nada a respeito. Só que depois de algum tempo, o Borges entra em contato com um texto sobre um planeta chamado Tlon. E tudo que existe nesse planeta chamado Tlon foi criado a partir do pensamento, tal qual acontece lá no conto As Ruínas Circulares que eu acabei de mencionar, né? Acontece que esse planeta chamado Tlon foi criado por uma sociedade secreta que se autodenomina Orbis Tertius, e essa sociedade secreta está diretamente relacionada à cidade de Uqbar, que é aquela que deu início às investigações aqui do narrador. Só que sobre essa cidade de Uqbar não há registro algum para além do próprio texto que teoricamente foi escrito nesse lugar. Então veja que nós temos um nó narrativo muito interessante aqui. E a partir disso, o narrador estabelece toda uma discussão sobre o que diferencia ou não a realidade e a ficção. E esse tema ele se aprofunda ainda mais quando, no conto, surge no nosso mundo uma enciclopédia que foi escrita em Tlon, que é esse país inventado. E isso levanta a questão: se Tlon é um planeta inventado, se Tlon não existe de fato, então até que ponto a nossa própria realidade também não é uma ficção criada pela nossa incapacidade de entender plenamente as coisas, né? Incapacidade essa que se liga diretamente ao tema da memória lá em Funes o Memorioso. Então veja como tudo isso está interligado, né? E daí, enfim, na página 22 dessa minha edição, eu não vou entrar em maiores detalhes para você saber o que acontece em Tlon, em Uqbar, etc e tal, aí você vai ter que ler o conto, que novamente também é um conto bem extenso do Borges, né? O conto começa na página... Deixa eu ver aqui em que página que ele começa. Ele começa na página 13 e vai até a página 33. Mas enfim, na página 22 está dito o seguinte: os metafísicos de Tlon não buscam a verdade nem sequer a verossimilhança. Buscam o assombro. Julgam que a metafísica é um ramo da literatura fantástica. Sabem que um sistema não é outra coisa além da subordinação de todos os aspectos do universo a qualquer um deles. Daí o texto continua. Enfim, então aqui em quarto lugar, Tlon Uqbar Orbis Tertius. Bom, em terceiro lugar nessa minha lista, eu vou voltar lá para O Livro de Areia e vou indicar aquele que foi meu conto favorito aqui
desse conjunto, e o nome do conto da vez é então There Are More Things. Nesse conto, o Borges imita muito bem o estilo meio ligado ao horror cósmico do H.P. Lovecraft, a quem o conto é dedicado, diga-se de passagem. E o Borges ele emula o estilo do Lovecraft para falar da história de um estudante de filosofia que começa a estudar os eventos estranhos que passaram a acontecer na casa onde esse rapaz viveu ali um certo tempo na infância. E esses eventos estranhos começaram a acontecer depois que essa casa passou a ser habitada por um novo morador. Essa casa antes era do tio do protagonista, mas esse tio acabou falecendo, a casa foi vendida, e aí esse novo morador começou ali a fazer essas coisas estranhas. Então, depois que esse forasteiro... Então, veja, nós temos esse elemento externo que dá início, então, à desordem que se estabelece naquele lugar, né? Tal qual acontece nos textos do Lovecraft. Mas, enfim. Depois, então, que esse forasteiro se mudou para a casa, os vizinhos perceberam, por exemplo, que durante a noite sempre tinha ali alguma movimentação suspeita, como se estivessem fazendo uma reforma na casa, mas uma reforma durante a noite, então veja que é uma coisa meio esquisita, né? E além disso, os vários funcionários dessa casa e aqueles que trabalharam nessa reforma ou fugiram, ou desapareceram, ou simplesmente morreram sob circunstâncias estranhas e misteriosas também. E durante toda essa investigação, o protagonista tem um sonho bastante borgiano, porque ele sonha com o Minotauro sonhando dentro de um labirinto. E essas duas imagens, do labirinto e do Minotauro, também vão aparecer em vários outros contos do Borges. Então esse me pareceu um conto fenomenal, não apenas por conta dessas temáticas borgianas, mas também no modo como o Borges conseguiu adequar essas suas temáticas a um estilo tão diferente daquele que lhe é habitual, né? E esse estilo aparece quando ele imita lá o Lovecraft. E daí então, na página 47 dessa minha edição, o narrador vai dizer o seguinte, pensando nesse sonho que teve. Aquela noite não dormi. Por volta do amanhecer, sonhei com uma gravura à maneira de Piranesi que eu nunca vira, ouvi e esqueci, e que representava um labirinto. Era um anfiteatro de pedra, cercado de ciprestes e mais alto que a copa dos ciprestes. Não havia nem portas, nem janelas, mas uma fileira infinita de frestas verticais e estreitas. Com uma lente de aumento, eu procurava ver o Minotauro. Afinal o percebi. Era um monstro de um monstro. Tinha menos de touro que de bisão, e estendido na terra o corpo humano, parecia dormir e sonhar. Sonhar com o quê? Ou com quem? Né? Então, enfim, para você saber como essa questão do Minotauro vai repercutir ao longo do conto, você vai ter que ler aqui essa coisa fenomenal. Aí, em segundo lugar nessa minha lista, eu vou colocar aqui um conto do Borges, que é um conto bastante óbvio, talvez mais óbvio até do que os outros que eu mencionei até agora. Mas assim, esse conto eu acho ele sublime em vários aspectos, e eu estou falando aqui de O Aleph, que é o conto que encerra o Aleph aqui, que como eu disse é um livro lá publicado em 49. Esse conto chamado O Aleph é narrado por um escritor chamado Borges, que era apaixonado pela Beatriz, só que o problema é que a Beatriz morre, e depois da morte dessa moça, o narrador passa a visitar com certa recorrência a casa do primo dela todos os anos. Então se torna quase que uma tradição ali entre essas pessoas se encontrarem no aniversário de morte da Beatriz. Esse primo se chama Carlos Argentino Danieri e ele está escrevendo um poema no qual pretende descrever a Terra inteira. E daí não demora muito para a gente perceber que há algum tipo de atrito entre o tal primo e o narrador, muito embora eles continuem se encontrando ali anualmente, mas ainda assim então os dois
deixa um pouco de lado esses atritos para manter a política da boa vizinhança. Graças então a essa proximidade entre os dois, um belo dia o Borges aqui recebe um telefonema do Carlos dizendo que a casa onde ele morava iria ser destruída e que isso oferecia um risco muito grande àquele poema que descreveria toda a terra. Porque, atenção, na casa do Carlos Argentino Danieri existia um Aleph. E é através do Aleph que o Carlos conseguia escrever o tal poema descritivo. O narrador, então, até esse momento, ele não sabia o que era um Aleph, mas ele é convidado a conhecer esse objeto ali pelo Carlos Argentino. Né? Então, esse narrador foi até o porão da casa do poeta, e nesse porão ele tinha que ficar olhando em direção ao 19º degrau da escada, porque era naquele ponto ali que ele veria o Aleph, e foi de fato isso que aconteceu. E aí a gente finalmente fica sabendo o que é, afinal de contas, um Aleph. E um Aleph é um objeto que permite contemplar ao mesmo tempo, de todos os ângulos e sem se confundirem, todos os lugares do mundo. Então o Aleph é esse objeto que permite o acesso à simultaneidade. E a partir desse tema, nós temos novamente questões ligadas à memória e à incapacidade humana de organizar discursivamente algo que é da ordem da eternidade. E daí, veja bem, o nome da moça por quem o Borges aqui era apaixonado é Beatriz. O nome do primo dessa moça, o último nome dele é Danieri. Veja que Danieri é formado a partir dos nomes Dante e Alighieri. Né? Então, nós temos esse dado, nós temos o nome da moça ser Beatriz, né? E para quem não sabe, Beatriz é o nome da mulher por quem o Dante é apaixonado lá na Divina Comédia. Então, exatamente por conta disso, são várias as intertextualidades aqui entre este conto e a Divina Comédia do Dante. Então, só por isso eu acho que já vale a pena você ler. E a Divina Comédia é um texto que tem essa pretensão à totalidade, no sentido de descrever tudo aquilo que compreendia o pensamento medieval. Né? Então, é uma intertextualidade bastante interessante. E daí, na página 148, o narrador diz o seguinte: fechei os olhos, tornei a abri-los. Então vi o Aleph. Chego agora ao centro inefável do meu relato. Começa aqui meu desespero de escritor. Toda linguagem é um alfabeto de símbolos cujo exercício pressupõe um passado que os interlocutores compartilham. Como transmitir aos outros o infinito Aleph que minha temerosa memória mal consegue abarcar? Os místicos em transe análogo multiplicam os emblemas. Para significar a divindade, um persa fala de um pássaro que de alguma forma é todos os pássaros. Alanos de Insulis, de uma esfera cujo centro está em toda parte e a circunferência em nenhuma. Ezequiel, de um anjo de 4 faces que ao mesmo tempo se volta para o Oriente e para o Ocidente, para o Norte e para o Sul. Não em vão rememora essas inconcebíveis analogias. Alguma relação tem com o Aleph. Os deuses não me negariam talvez o achado de uma imagem equivalente, mas este informe ficaria contaminado de literatura, de falsidade. Além disso, o problema central é insolúvel, a enumeração mesmo parcial de um conjunto infinito. Naquele instante gigantesco, vi milhões de atos deleitáveis ou atrozes. Nenhum me assombrou tanto como o fato de todos ocuparem o mesmo ponto, sem superposição e sem transparência. O que meus olhos viram foi simultâneo. O que transcreverei, sucessivo, porque a linguagem o é. Algo, contudo, recuperarei. E daí esse narrador começa a enumerar todas as coisas que ele viu enquanto contemplava o Aleph. Veja bem, eu não sei se o Borges chegou a ler em algum momento da vida dele o Bhagavad Gita,
Mas existe um momento do Bhagavad Gita em que o Arjuna está conversando com Krishna e Krishna resolve revelar ao Arjuna a sua forma verdadeira e universal. E a forma verdadeira e universal de Krishna é uma forma que acaba reunindo todos os opostos, né? Então, Krishna, na verdade, a manifestação divina, na verdade, é essa, digamos assim, corporificação da simultaneidade. Então, na divindade, todas as coisas boas e ruins existem simultaneamente e sem se sobreporem, né? Então, assim, quando você lê aqui o conto chamado Aleph e lê lá o Bhagavad Gita, você percebe que são textos muito parecidos nesse sentido. Então, assim, fica aqui a recomendação desse conto incrível que é o Aleph. Mas, em primeiro lugar nessa minha lista, eu coloquei o meu conto favorito do Borges, que nem é assim um conto muito famoso dele. É um conto que está em um livro que também é meio negligenciado, digamos assim. Eu estou falando de O Evangelho segundo São Marcos, que está aqui em O Informe de Brode, que é um livro do Borges publicado originalmente em 1970. Livro este muito mais próximo de uma literatura regionalista do que de uma literatura mais borgiana por excelência, salvo algumas exceções aqui. E esse, então, né, o Evangelho segundo São Marcos é outro conto bem diferente do Borges, a exemplo do que acontece lá com o Emazuns, que eu mencionei anteriormente. Mas o fato é que, nesse conto que ocupa, então, o primeiro lugar na lista, a gente acompanha um estudante de medicina de 33 anos, que é muito conhecido por ser, assim, um excelente orador. Então, ele fala muito bem. Certa vez, esse rapaz vai visitar a fazenda de um primo, mas por uma eventualidade ali, esse primo tem que ir até um outro lugar e o personagem central aqui, que é esse estudante de medicina, se vê preso naquela fazenda com os empregados do primo e sem previsão de sair dali, porque assim que o primo vai embora da fazenda, começa a cair uma chuva torrencial que alagou todas as estradas e isolou aquela região ali da fazenda, né? E daí, para poder passar o tempo, o protagonista começa a ler a Bíblia para aquela pequena família de empregados, e essa família, então, é formada pelo pai, pelo filho e por uma filha. Só que, aos poucos, e é claro, o trecho da Bíblia que esse estudante mais lê é o trecho referente ao livro de São Marcos, né? Ao Evangelho de São Marcos. E daí, se você não leu o Evangelho de São Marcos, eu sugiro que você faça isso depois de ler aqui o conto do Borges, ou quiçá até antes, né? Mas o fato é que, aos poucos, conforme vão acompanhando ali aquela leitura, e para espanto do protagonista, esses criados eles ficam muito atentos à leitura, né? Porque quando o protagonista começou a ler, ele pensou que essas pessoas nem iriam prestar muita atenção àquilo. Mas, surpreendentemente, esses empregados ficaram ali muito interessados por aquela narrativa. E daí, depois disso, o comportamento desses empregados começa a ficar cada vez mais estranho, ao mesmo tempo em que o protagonista começa a ter uns sonhos meio ainda mais estranhos e meio premonitórios, né? Que indicam a aproximação entre a realidade daquelas pessoas e aquela narrativa sobre a vida de Cristo. E daí eu não vou poder dizer mais nada, mas assim, é um conto fenomenal. Não por acaso está aqui, como eu disse, é o meu conto favorito do Borges. Quando eu penso no Borges, automaticamente eu penso nesse conto, muito embora, como eu disse, esse conto aqui ele nem é um dos contos mais conhecidos ou mais borgianos, mas enfim, né? Daí na página 82 é dito o seguinte: folheou o volume e seus dedos o abriram no começo do Evangelho segundo São Marcos. Para se exercitar na tradução, e talvez para ver se entendiam algo, decidiu ler para eles aquele texto após o jantar. Surpreendeu-o que o escutassem com atenção e depois com tácito interesse. Talvez a presença das letras de ouro na capa lhe desse mais autoridade. Trazem isso no sangue, pensou.
Também lhe ocorreu que os homens, ao longo do tempo, sempre repetiram duas histórias. A de um barco perdido que procura pelos mares mediterrâneos uma ilha querida e a de um Deus que foi crucificado no Gólgota. E daí a narrativa avança. Enfim, então fica aqui em primeiro lugar o Evangelho segundo São Marcos. Já tem vídeo aqui sobre o informe de Brode. Naquele vídeo eu falo com mais detalhes, eu faço uma análise um pouco mais aprofundada deste conto, mas sugiro que você leia o conto antes, tá? Enfim, então, esses foram os meus 13 contos aqui para celebrar a vida e a obra do Jorge Luiz Borges. E me diga lá embaixo nos comentários se você gosta do Borges, se você conhece a obra dele, ou se você não gosta, eu reconheço assim que o Borges ele é um escritor que não é dos mais queridos pelas pessoas, né? Mas enfim, eu reconheço, eu entendo as pessoas que não gostam do Borges e falam, esse é um escritor muito chato, enfim, mas infelizmente ou felizmente eu adoro a obra deste autor, então fica aqui essa recomendação de 13 de seus contos. Novamente, eu pensei aqui em contos que traduzissem muito bem o estilo do autor, mas eu também pensei em outros que não fossem tão óbvios, ou espero que não tenham sido tão óbvios, né? Por exemplo, eu espero que para você aí que já conhece alguma coisa da obra do Borges, eu tenha oferecido pelo menos um ou dois outros textos que você ainda não conhece, ou que você conhece, mas aos quais você não deu tanta atenção assim. Certo? Deixe lá embaixo, então, os seus contos favoritos deste autor. E se você aí pode e quer contribuir financeiramente com este meu trabalho aqui, considere dar uma olhada no link para o meu perfil no Apoia-se que eu vou deixar no box de descrição aqui deste vídeo, porque naquele link você tem acesso aos planos de apoio e também às recompensas equivalentes a cada um desses planos, certo? Fica aqui o agradecimento às pessoas que já contribuem. E para você aí que não pode ou não quer contribuir financeiramente com esse meu trabalho, você pode fazer isso mostrando para esta plataforma que o meu conteúdo é relevante de alguma maneira. Então comenta, curta, compartilhe o vídeo, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos. Leia Borges hoje e ao longo de toda a sua vida aí, porque esse é um autor que exige inúmeras releituras. Confira lá embaixo também os vídeos que eu fiz sobre os livros do Borges e vemo-nos na próxima. Um Amplexo.